Olá. Incêndio no galpão, ano de 1969, numa fazenda, na cidade de Boa Vista do Cadeado, próximo à cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Um dia, eu acordei de manhã preocupado com algo lá fora. Eu tinha 3 anos de idade. Eu parei na escada. Havia muita gente na cozinha com a minha mãe. Todos tomavam café. Eu fiquei parado tentando mostrar algo lá fora. Apontava com o dedo, mas ninguém entendia. Eu insisti para que eles fossem olhar, mas eles não me deram atenção. Não me entenderam. Depois de alguns minutos eles ouviram gritos. Então foram ver o que estava acontecendo. Era um galpão que estava pegando fogo. Lembro que depois o filho do dono da fazenda que estava junto, ele ficou intrigado comigo, com aquela minha atitude de antever algo, e tentar avisar, algo nesse sentido. Cruzeira, um outro dia nesse mesmo lugar. Com a mesma idade, um dia, eu estava no pátio de casa. De repente, eu me preocupei com a minha mãe que estava na lavoura. Veio em minha mente um pensamento espontâneo dizendo que havia uma cobra perto dela, e ela estava em perigo. Lembro que eu fiquei muito nervoso com esse pensamento, muito agitado, mas de repente, um pensamento espontâneo dizendo que nada de mal iria acontecer com a minha mãe, me deixou bastante tranquilo, me acalmei. Mais tarde minha mãe chegou e falou de uma cobra grande que estava bem junto dela, mas que se afastou indo para a estrada onde um trator passou por cima da cobra, que antes de morrer cravou os dentes no pneu. Orlando, 1971, cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Um dia, num determinado momento, eu estava brincando na frente da casa de um senhor chamado Orlando. No momento que eu estava correndo, de repente, pensamentos repetitivos começaram a me incomodar dizendo: ele vai morrer aqui perto do portão. Vão matar ele aqui. Ele vai morrer aqui no chão. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Até que, já cansado de correr, eu parei perto do portão e pensei: quem vai morrer aqui perto do portão? De imediato me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: Orlando. Então, eu olhei para a casa vizinha, tinha 3 crianças na janela rindo e cochichando. Então voltei a correr. Na hora de ir embora, eu tentei falar para minha mãe desses pensamentos, mas ela não conseguiu entender. Dias depois o Orlando foi morto no local, na frente da sua casa com golpes de facão. Depois do crime, eu voltei nessa casa com a minha mãe. Num determinado momento, eu estava parado na sala, olhando um porta-retrato, onde tinha a imagem de um homem de cerca de 30 anos de idade, provavelmente o Orlando. Então, eu ouvi uma mulher que estava na sala dizer: pobrezinho sentiu alguma coisa. 1972, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, tia-avó. Um dia, eu estava com a minha mãe na casa de uma tia. De repente, num determinado momento as duas tomavam chimarrão e conversavam na sombra. Eu estava perto. De repente, eu olhei para a tia por um instante. Então me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: ela vai morrer. Fiquei impactado, mas fiquei quieto. Dias depois, eu e minha mãe estávamos indo para a casa da tia. De repente, eu perguntei: a tia vai morrer? Minha mãe respondeu: Deus é quem sabe. Dias depois a tia morreu. No velório, num determinado momento, eu vi de longe o marido dela chorando muito. Então pensei: só falta ele morrer de tristeza. Mas, de imediato surgiu um pensamento espontâneo dizendo: não, ele não vai morrer, ele vai ter uma vida longa. Depois esqueci. Ele viveu até os 96 anos de idade. José Mendes, cantor gaúcho, morreu num acidente de carro no ano de 1974. Um dia, eu estava num ginásio olhando uma apresentação do cantor José Mendes. Num determinado momento, eu vi ele de longe. De repente, me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: ele vai morrer. Alguns dias depois, José Mendes sofreu um acidente de carro e por consequência faleceu. Premonição espontânea.